Depois de 9 meses de quarentena, por causa do novo coronavírus que matou mais de 1 milhão de pessoas no mundo, finalmente houve a flexibilização e podemos sair de casa. Talvez fosse melhor que não saíssemos. Só aqui no Brasil, enquanto escrevo essas palavras, mais de 300 mil pessoas já morreram por causa dessa praga vinda direto do coração do inferno. E tenho certeza que as pessoas já estão se tornando monstros e demônios. Talvez os dois. É difícil dizer ou provar isso, a não ser que as pessoas acreditem veemente em suas palavras, mas tenho certeza de que você é alguém verdadeiro e que não iria mentir caso visse ou ouvisse sons que não deveria. Eu ouço, eu vejo, eu sinto e tenho medo. Quando finalmente flexibilizaram a quarentena, as pessoas saíram de suas casas pulando de alegria. Muitas delas realmente ficaram os 9 meses dentro de suas casas, não saindo nem mesmo para ir ao mercado. Os mais jovens faziam isso por elas, como era o meu caso, mesmo não sendo o filho mais novo e sim o mais velho. Minha mãe, apesar de não ser uma senhora de idade, pertencia ao grupo de risco, pois teve tuberculose no início do ano, antes da pandemia estourar, e quando estava se recuperando, bum, fica em casa. Então ficamos. Gradativamente, as pessoas da minha rua começaram a morrer e as notícias foram se espalhando. Mais do que isso, o medo. Os telejornais diziam a cada dia mais números de mortes ao redor do mundo. Eu ouvia todas as noites ambulâncias pela minha rua para ir a alguma casa buscar algum morto. Mais um morto. Até que um dia elas não vieram mais. Ou não havia mais ninguém para morrer. Ou havia gente demais morrendo em outros lugares e ali se tornou um lugar insignificante. Qualquer uma das opções era assustadora demais para mim. Depois de 4 meses de quarentena, houve relatos na internet de pessoas morrendo, mas não pela Covid, mas morrendo de causas não identificadas. Essas mortes não estavam sendo informadas na televisão. Alguns começaram a acreditar em teorias de conspiração. Eu e minha família éramos um pouco mais céticos a esse pensamento, mas concordávamos que algo estranho estava acontecendo. Até que aconteceu na nossa região. Naquela noite eu assistia pelo meu notebook um filme de terror e usava fones de ouvido, então os sons ao meu redor eram anulados por completo. Para quem tem cachorro, sabe como eles podem ser insistentes quando veem ou ouvem alguma coisa. Eu moro em um sítio com 10 cachorros, então é bem difícil ignorar quando todos eles latem ao mesmo tempo. Já era mais de 1 hora da madrugada quando eles começaram a latir desesperados. Minha mãe e minhas irmãs acordaram por causa de tanto barulho e todos fomos ver o que era. Mesmo com as luzes do sítio acesas, ainda havia lugares que não tinham iluminação e por isso era difícil enxergar alguma coisa. Os cachorros latiam para o matagal ao lado da casa e por mais que nós os chamássemos, eles não nos davam atenção. Eles viam alguma coisa, ouviam alguma coisa, sentiam alguma coisa. Então saíram correndo e chorando de medo. Nós nos assustamos também. Miramos a luz das nossas lanternas dos celulares para onde eles latiam, mas não vimos nada a não ser escuridão e mato. Voltamos para dentro de casa e depois de longos minutos rindo e conversando, fomos dormir. Mas seja lá o que houvesse ali naquela escuridão, não foi dormir. Eles nunca dormiam. No final da tarde seguinte, eu comecei uma nova rotina que terminou no mesmo dia. Estava parado há tempo demais nessa quarentena, então resolvi correr até a represa e voltar. E foi então que tudo se clareou para mim. A ignorância é uma dádiva que só os tolos têm. Minha família e eu saímos da ignorância na noite anterior. Comecei a correr às 7h30 da noite, um horário bom, porque não está o calor excessivo que faz em São Paulo. Peguei uma garrafa de água, meu celular para ouvir música e comecei a correr. A primeira coisa que percebi foi como a rua estava vazia, as casas apagadas, não havia nenhuma criança brincando na rua. Eu deveria ter voltado na mesma hora, mas queria ir até o fim. Após acabar a rua asfaltada e começar a rua de terra, onde só há matos dos dois lados, percebi que tinha alguma coisa de errado. Senti um cheiro forte no ar, um cheiro de morte e coisa morta. Isso me desconcentrou por alguns metros até que o fedor passou a ser insuportável. Eu parei com o nariz ardendo por causa do cheiro acre e pungente no ar. Olhei para os matos esperando encontrar algum animal morto e infelizmente o encontrei. Era um cachorro. Sua barriga estava aberta e as tripas saltavam para fora de modo a me causar asco. 2 de suas patas estavam arrancadas e moscas sobrevoavam o corpo se alimentando do que sobrou. Minha única pergunta era: qual animal fez isso com ele? Onde eu moro, não existem animais selvagens e agressivos a tal ponto. Já assisti filmes de terror demais por toda uma vida para saber que alguma coisa estava muito errada. Animais não fariam isso, então... Já tinha passado da metade do caminho até a represa, então precisava voltar mais rápido ainda para casa, mas eu jamais conseguiria chegar a tempo.
Quando me virei, 3 pessoas me encaravam. 2 homens jovens e uma mulher idosa. Eles pareciam raquíticos. Suas bocas estavam sujas de sangue e seus olhos eram negros. Do jeito que me olhavam, eu sabia que eles não iriam papear comigo. Um medo descomunal congelou minhas pernas quando o trio esquelético começou a andar cambaleantes na minha direção. Eles emitiam sons guturais, gemidos irracionais, e um fedor de morte exalava deles. Eu tinha que voltar para minha casa, para minha mãe e irmãs. Eu sabia que elas estavam em perigo, assim como eu agora. Dei alguns passos para trás e procurei alguma coisa para me defender. Encontrei um pedaço de madeira no chão e peguei-o para usar como arma. Se aquelas pessoas eram agora o que eu imaginava que fossem, a última coisa que eu iria querer era ser um deles. Não tinha coragem, mas tinha um pedaço de madeira e isso já era o bastante. Acertei os 3 na cabeça e saí correndo sem esperar para ver se eles gostaram ou não da minha atitude, mas para minha surpresa, mais deles emergiam dos matos ao meu redor. Corri de volta para casa mais rápido do que era possível para mim. Minhas pernas queimavam, meus pulmões tinham mais ar do que cabiam neles, e as pessoas raquíticas me seguiam a passos mortos. Já estava a poucos metros do portão de casa quando ouvi gritos. Não era da minha família, era das pessoas que estavam na rua e fugiam disso que outrora foram seres humanos. Eu vi 2 desses seres mortos espancar uma senhora. Eles batiam nela com tanta violência e brutalidade que me fez vacilar por um instante. Depois de arrancarem os braços dela, passaram a agredi-la com ele. Quando ela parou de gritar e se mover, passaram para sua próxima vítima, e infelizmente eu era quem estava mais perto. Assim como as outras pessoas, eu saí correndo e fui buscar minha família daquele inferno. Não sei se fiquei feliz ou desapontado por esses seres não humanos não estarem comendo as pessoas, mas isso significava que o que estava tornando as pessoas nisso não era contagioso, pois eles não estavam mordendo ninguém, apenas matando de um modo muito violento. Quando entrei no sítio, nenhum cachorro estava latindo ou veio me receber, e isso já me encheu de preocupação, visto que não era do feitio dos cachorros fazerem isso. As luzes estavam apagadas e a lua cheia brilhava linda no céu. Dias como esses me faziam subir aquele caminho com mais medo do que uma criancinha, pois o modo como a lua iluminava o sítio era de filme de terror, exatamente o que eu estava vivendo naquele momento. Eu tinha que acender a lanterna do meu celular se quisesse enxergar alguma coisa, mas fazer isso era também ser visto caso houvesse alguma coisa ali. A minha sorte era que eu conhecia aquele caminho, entretanto o medo tornava meus conhecimentos nulos. Já tinha passado na metade do caminho quando escutei gemidos daquelas criaturas. Congelei onde estava e agucei os ouvidos para tentar localizar de onde vinha. Vinha de todos os lados. O sítio tem 2 entradas e uma delas é aberta, porém cercada de matos e bambus, o que torna a entrada para quem não conhece absolutamente impossível de localizar. Mas para esses seres não humanos, isso não faria a menor diferença. Agachei-me e fui subindo até a minha casa sem fazer barulho. Minha mãe e irmãs pelo menos apagaram as luzes e ficaram quietas. Mas o que me intrigava eram os cachorros. Eles jamais ficariam tão quietos assim. Então ouvi um som de alguma coisa batendo em outra. Um pouco mais acima, a luz da lua me permitiu enxergar um desses seres espancando um Thor no São Bernardo. A cena, vista com essa iluminação, deixou as coisas piores. O ar estava carregado com cheiro de morte. Não muito distante de mim, encontrei outro dos cachorros dividido em 2. Eu tinha que subir rápido e buscar um lugar seguro. Mas tudo deu errado. Alguém entrou no sítio gritando pela minha mãe. Neguinha, socorro! Era assim que chamavam minha mãe. Aquele chamado despertou todos os seres não humanos do sítio para a direção da voz. Eu me joguei no mato mais próximo e fiquei escondido, imóvel e em silêncio, ao lado da cabeça ensanguentada de outro dos meus cachorros. Meu coração batia desesperado no peito. O terror me tomava por completo. Os passos letárgicos dessas criaturas passavam por mim. Um deles quase pisou na minha mão. Então ouvi o grito do homem que entrou no sítio chamando pela minha mãe. Um grito que cortou o ar. O grito de dor e agonia. Arrisquei levantar apenas a cabeça para ver aqueles seres agarrar o homem e espancá-lo sem a menor cerimônia. Uma delas colocou as mãos na boca do pobre coitado e abriu-a eternamente. A cabeça dele rolou pelo chão e o corpo tombou sem vida. E então elas pararam e seguiram para baixo, para o portão que o imbecil deixou aberto. Consegui chegar em casa e entrar sem encontrar mais nenhum desses seres no caminho. Minha mãe e minha irmã mais nova tinham um facão em mãos. Meu cunhado, felizmente, estava em casa e tinha outro facão também. Além deles, a presença do medo era mais palpável ainda. O que está acontecendo lá fora? Perguntou minha mãe desesperada. As pessoas estão agressivas.
disse eu, tão desesperado quanto minha mãe. Elas estão matando quem não está doente. Esse vírus mudou a cabeça das pessoas. A gente precisa sair daqui. Não é seguro. E onde é seguro? Perguntou meu cunhado, me fazendo perceber o quão estúpido foi o que eu disse. Eu parei e me concentrei. Respirei. Coloquei os pensamentos em ordem. O portão estava aberto. Aqueles seres não humanos chegariam ali em cima a qualquer hora, ou outras pessoas querendo abrigo, mas a gente mora em um bairro isolado e distante. Talvez ficássemos em segurança por mais algumas horas. Mesmo contra qualquer lógica, ficamos em casa e foi só então que eu senti falta da minha outra irmã, que morava na casa de baixo, junto com seu namorado. Mas quando eu entrei no sítio, não havia ninguém naquela casa. Na verdade, eu nem parei para procurar por alguém ali. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, minha mãe disse que minha outra irmã estava bem. Ela estava junto com o namorado e a sogra nos prédios aqui perto de casa. Acessando a internet, descobrimos que era global o que estava acontecendo. As pessoas que eram contaminadas pelo coronavírus e não morriam pela Covid-19 estavam sofrendo uma mutação cerebral. Não era contagioso, mas era irreversível. Os instintos primitivos mais selvagens vinham à tona, a agressividade. Quando isso acontecia era porque a pessoa já estava morta e não tinha outra solução a não ser a morte. Vídeos nas redes sociais ao redor do mundo mostravam o caos que estava. Algumas horas mais tarde não escutávamos mais nada, só o silêncio que o interior pode proporcionar, e isso era assustador, pois nem o grito das pessoas pedindo por socorro podíamos escutar. Meu cunhado e eu resolvemos sair para fechar o portão lá embaixo para impedir que mais desses seres não humanos entrassem no sítio. Quando chegamos no portão, as luzes dos postes nos agraciou com um mar de sangue e partes de corpos espalhados pela rua. Mais adiante, descendo a rua, era possível enxergar alguns carros batidos ou capotados e outros desses seres não humanos vagando a esmo pela rua. Fechamos o portão e subimos. Dentro de casa, fizemos algumas barricadas na porta e janelas. Mantivemos as luzes apagadas para evitar chamar a atenção desnecessária. Ainda que fosse impossível ver qualquer luz da casa fora do sítio, mas preferimos não arriscar, até porque não tínhamos mais nenhum cachorro. Quando as primeiras luzes da aurora surgiram entre as árvores, resolvemos então sair para ver de perto como estava tudo. Minha mãe e minhas irmãs choraram a morte de cada um dos cachorros cujos corpos estavam espalhados por todo lado. Algumas partes nem eram visíveis. Eu chorei mais pelo Thor, ele era meu favorito. Na rua, o cheiro de morte subiu de modo violento aos nossos narizes. Minha mãe vomitou depois de dar o segundo passo. Minha irmã mais nova vomitou no quarto passo. Minha outra irmã apenas chorava agarrada ao namorado. Eu estava em choque. Não olhar era impossível, pois tinha corpos por toda parte. No matagal à minha esquerda, eu vi a cabeça de uma criança cujos olhos já sem vida me encaravam suplicantes. Eu apenas desviei o olhar. Já não havia mais seres não humanos por ali. Ou eles tinham se escondido e só apareciam de noite, ou eles tinham migrado para outro lugar. O pensamento de migração me deixou assustado, pois aquele lugar ficava numa rua que ligava uma cidade a outra, São Paulo a Embu-Guaçu e vice-versa. Não importava para qual lado eles tinham ido, mas esses seres não humanos viriam do outro lado e a gente estava bem no meio do caminho. Talvez o tão aguardado fim do mundo não seja assim tão legal. Minha família e eu estávamos em um lugar isolado demais. Duvido que o resto do mundo esteja melhor. É apenas questão de tempo até as comunicações mundiais caírem, e quando isso acontecer, bom, vou deixar meu relato aqui de como isso começou na minha região. Ainda estamos vivos e temos comida para bastante tempo, só não sei até quando. Este é apenas o começo do fim. Fiquem em casa, pois a quarentena não acabou. Ela jamais deveria ter sido flexibilizada.